Olá, estou de volta com o Arena ao Presente, um espaço onde o esporte tem voz e vez. E hoje, eu e meu colega jornalista Gustavo da Cunha estamos recebendo o pessoal do badminton. Sim, eles estão de volta aqui para falar de uma ação que eles estão fazendo e outras coisas mais. Gustavo, satisfação sempre receber o pessoal da Arbad, do badminton por aqui. Tudo bem, Ana? Salve especial aí a todos os internautas ligados no Arena o Presente. Badminton voltando, né? Algumas semanas estivemos aqui com o professor Leandro, também alguns atletas, para falar do evento que teve, o belíssimo evento, inclusive, né? Aniversário de 8 anos da Arbad, que foi uma janta muito especial. E agora para falar de uma convocação muito esperada, aguardada, sonhada pelos atletas de Marechal Rondon, né? 4 atletas rondonenses convocados para a seleção brasileira que vão disputar o Pan-Americano. E nós aqui com essa possibilidade e responsabilidade também de poder contribuir e auxiliar nessa ação que o pessoal da Arbad está fazendo para ajudar no custeio da viagem desses atletas, né? Então, algumas semanas que separam aí essa competição, essa viagem. Então, satisfação ter o presidente Odemar aqui para falar sobre essa situação. Também a Letícia e o Eduardo, que são 2 atletas de destaque aí do nosso badminton. Isso mesmo, o presidente da Arbad, então, Odemar Nazardo, pela primeira vez aqui, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Ana. Obrigado, Gustavo, pelo convite. É um grande prazer estar participando dessa entrevista e para nós, assim, é sempre muito interessante estar divulgando o esporte, que não é um esporte tradicional Sim. no Brasil ainda, mas está para se tornar, mas em Rondon ele já é tradicional. Em Rondon vocês vão ver a molecada por aí com a raquete pendurada a todo momento. E agradeço muito pelo espaço e a gente realmente vai fazer essa divulgação aqui. Tem 2 dos nossos atletas, como foi falado aqui, que vão para o Pan-Americano e outros 2 atletas que não estão aqui, mas o agradecimento é por eles e também por toda a equipe da Arbad. Muito bem, agradecer também a presença então da Letícia e do Eduardo, sejam muito bem-vindos. Muito obrigada pelo convite. Muito obrigado, Ana e Gustavo, pelo convite de poder estar aqui e para a gente ter essa oportunidade de também divulgar mais o nosso esporte, um esporte que a gente ama, tantas inspirações, eu e a Letícia, fora o Murilo e tanta equipe para as crianças, para a gente poder divulgar mais esse nosso esporte. E também a gente fala um pouco sobre essa nossa viagem ansiosa que a gente está para fazer, porque querendo ou não vai ser uma experiência muito nova para a gente. Muito bem, lembrando que o Arena tem o oferecimento da ABB, Associação Atlética Banco do Brasil de Marechal Cândido Rondon. Também da Tintas Rondon, 34 anos colorindo e transformando ambientes. E ainda temos o oferecimento da Rede Construcia Marechal, a sua loja de materiais de construção. Agora sim, vamos falar dessas ações, professor, que estão sendo feitas para ajudar. Eu imagino, como o Eduardo muito bem disse, a expectativa. Os dias vão passando e acho que a data já está se aproximando e não é muito fácil, né? Então, a gente sabe que tem despesas de viagem, estadia e tudo mais, mas por trás tem um sonho, né? De sementinhas que foram plantadas lá atrás e agora estão começando a semear, dar frutos. Então é realmente uma ação que vale a pena. Eu sei que tem rifa, o que mais que tem aí, vaquinha, enfim, são muitas ações. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso, Odemar. Tá legal. Então nós temos, só explicando que essa convocação é uma convocação inédita, como foi falada, para a nossa associação, para o badminton de Marechal Cândido Rondon. 2 anos atrás nós nem imaginávamos que seria possível e hoje nós temos os atletas aí convocados, né, por conta de nossa participação nos campeonatos nacionais e a convocação deles não é à toa, a convocação deles porque eles estão todos bem ranqueados nacionalmente. Sim. As ações que nós precisamos agora é porque o custeio dessa viagem ele é bastante oneroso para a associação e a confederação, eles não fornecem o custeio da viagem para todos os atletas. Eles têm 60 atletas no âmbito nacional convocados, 4 aqui de Rondon, 12 do Paraná, né? Então, mas desses 60 atletas, só apenas 8 têm o custeio, que são aqueles que já tradicionalmente são levados pela confederação para as competições internacionais. E o custeio para cada um dos nossos atletas gira em torno de R$15 mil. A viagem vai ser realizada no próximo mês, para Guatemala, a cidade da Guatemala, na América Central. Então ela é bastante generosa em termos de passagem, logicamente hospedagem, alimentação e custeio da participação deles lá
de forma geral. As ações que nós estamos realizando aqui, então, tem uma vaquinha sendo feita, que foi iniciada e encabeçada pela Letícia, a vaquinha foi encabeçada pelo Eduardo, né, que é uma vaquinha virtual, e depois nós podemos passar o link, né, disponibilizar, e também a Letícia fazendo uma venda de rifas. Então, além disso, logicamente, nós contamos com a colaboração de vários comércios locais, indústrias, né? Então vários empresários dando apoio e logicamente a associação também consegue custear uma parte das verbas, mas ainda assim é bastante difícil para nós levantarmos esse montante todo de uma forma tão rápida. Uma concretização de um sonho para esses meninos, né, Aldemar? Você que está ali, talvez não como atleta, mas nos bastidores, né? Inclusive foi reeleito agora, né, presidente da Arbed, né, recentemente. Agora na segunda-feira. Isso. Queria que você falasse um pouco também desse novo biênio, né, que você tem pela frente. Acredito que sejam 2 anos, né, mais uma vez no comando. Claro que tem todo o suporte ali do Alan, do Leandro, do professor Valtenci, muita gente envolvida para ajudar nessa diretoria, né, e dar o suporte para esses meninos, né, ser convocado para uma seleção brasileira ainda tão jovens, né? Isso mostra que mesmo com poucos anos, né, a nossa associação aqui em Marechal, ela se desenvolveu de uma maneira que hoje coloca 30% dos atletas paranaenses na seleção brasileira. Exatamente. Então é um feito para ser louvado, né? Obrigado. Falando sobre a eleição, logicamente a eleição foi realizada agora nessa segunda-feira com a minha recondução na presidência, e a recondução de vários membros da diretoria também, alguns novos ingressando. Você mencionou o Leandro. O Leandro foi o fundador do badminton. Sim. Aqui, né? Então hoje ele está como vice-presidente. O professor Alan Chapla é o técnico responsável pelo treinamento dos nossos atletas. Sim. Aqui, e logicamente também colabora em muito na gestão. E nós temos vários outros integrantes, membros da Arbed, que estão sempre nos apoiando, pais de atletas. Eu não vou nem falar todos os nomes aqui, porque eu vou acabar esquecendo. E tem gente que passa de uma gestão para outra também, né? Mas eles sabem que a gente conta com o apoio deles e o trabalho árduo para que a gente possa realizar o sonho desses meninos. Uma coisa que acontece aqui em Rondon, com a nossa associação, que talvez seja um pouco diferente das demais, é que a gente tem uma base muito grande e forte, um trabalho bem consistente de base. Nós temos 14, indo para 15 núcleos funcionando pela Arbed e coordenados pela Arbed de badminton, começando lá na iniciação. Sim. E nós temos um núcleo de formação que acontece na universidade, na UniOeste, com treinamentos 3 vezes por semana, onde nós acabamos selecionando crianças dos outros núcleos, levando para a universidade e começando o trabalho de treinamento mais específico. Sim. Lá. Desse grupo saem os atletas da excelência, que aí a gente está falando dos que são convocados aqui, né? E dos que participam, a maioria que participa de campeonatos nacionais, que são 16 atletas hoje que treinam à noite no Cristo Rei. Então é todo esse trabalho de base que nos permite chegar lá nesse nível de desempenho que nós temos. E não é à toa, como eu falei, estão bem ranqueados nacionalmente. Nós temos, nos últimos 2 anos, nós fomos campeões estaduais. Então nenhuma equipe de Curitiba ou nenhuma grande cidade conseguiu nos superar do sub-11 ou sub-19. Esse ano a gente está na briga também para ficar ali entre os primeiros. E nacionalmente a gente vem aumentando cada vez mais a nossa participação. Hoje mesmo nós temos uma van levando atletas para o sul brasileiro. Então, no Rio de Janeiro, né? Não, Curitiba. Desculpa, Curitiba. Essa é a próxima. Já confundindo aqui. Né? E aí, então, para participar do sul brasileiro. Então, assim, são essas competições que realmente dão base para o desenvolvimento dos nossos atletas e para eles chegarem no nível em que estão. E, logicamente, eu tenho que dizer assim, é um trabalho nosso de gestão e dessa rapaziada aí de se esforçar e suar todo dia e treinar com vontade e determinação. A gente está muito orgulhoso deles. Eles já estão acostumados, né? Queria que eles falassem também, o Eduardo e a Letícia, de competir nesses eventos tão grandes, né? Com atletas de alto nível nacional, né? Então agora vão ter essa oportunidade de ampliar ainda os horizontes, né? Jogar contra os melhores atletas da América do Sul, América Central. Então queria que vocês falassem dessa ansiedade também, já tendo essa bagagem em competições aqui no Brasil, né, Eduardo? Sim. Assim como o Demar falou, queria dizer uma boa competição para o pessoal que está indo para lá. Não consegui ainda dar uma boa competição para eles. Espero que eles vão bem. E assim como você falou, sobre experiências,
e essas coisas. Sim, a gente tem uma bagagem muito grande já em competições nacionais. Tenho amizades também fora, pessoal de São Paulo, pessoal do Rio de Janeiro. Quando vai ampliando mais as amizades. Isso que é bom também do esporte. E como você vinha falando, eu estive numa competição internacional aqui em Foz, que foi realizada agora no mês de maio. É uma experiência um pouquinho mais diferente, mas como é um Pan-Americano Júnior, assim, Júnior, que é o meu último ano de Pan-Americano, que ano que vem já faço 18 anos esse ano, é meu último ano, e assim como o da Letícia. Então, tipo, é uma experiência, vamos dizer, única, que a gente vai poder tá pegando, aprimorando mais experiência para a gente ter uma bagagem maior para levar já quando a gente entrar na categoria adulta, ano que vem. Então, eu acho que a gente indo lá, a gente fazer um bom trabalho, assim como a gente está fazendo nos treinos, manter o que a gente está fazendo e conseguir um bom desempenho lá. Letícia, vocês já esperavam essa convocação diante de um trabalho muito bem feito, Sim. de tanto treino, e, enfim, outras conquistas também, mas querendo ou não, é uma convocação inédita e eu imagino que muito esperada por vocês. Sim, não era uma opção de não ir, né? Certeza que nós vamos trazer muitos conhecimentos de lá, né? E bora lá, tentar ganhar uma medalha aí, né? Vocês mudaram alguma coisa dos treinos? Estão com alguma preparação diferenciada agora para esses próximos dias, visando justamente essa ida para vocês, né? Para participar dessa... É uma seletiva, na verdade, né? Ou não? Não, é disputa já do Pan-Americano. disputa. Essa é disputa. Sim, a gente vai ter uma rotina a partir de semana que vem um pouquinho mais diferente. A gente vai estar treinando 2 vezes no dia, durante 3 vezes na semana. Aí, se não me engano, que dia que vai ser? Terça, quinta e sexta. Terça, quinta e sexta a gente vai ter um cronograma um pouquinho mais diferente. Já fora os treinos que a gente treina de segunda a sábado, à noite, a gente vai ter um treino na parte da manhã, das 5 às 6h30 da manhã, porque às 7 horas ali a gente tem aula ainda, né? Eu levantar mais cedo. Isso, eu tenho ali aula eu estou no terceirão ainda e a Letícia está na faculdade. E daí a gente vai ter esse cronograma um pouquinho diferente, que o Chapa quer vir, quer fazer algo diferente, para aprimorar mais a gente estar bem preparado, né? E além da disputa em quadra, de buscar, quem sabe, trazer uma medalha para o Brasil, já que é uma dupla das mais bem cotadas, né, Aldemar? Eles vão disputar a dupla mista sub-19, né? Há muito tempo já jogam juntos, né? Então, com certeza já tem uma bagagem, um entrosamento. Só que além disso, né, Letícia, ter a possibilidade de fazer uma viagem desse tamanho internacional, conhecer uma cultura totalmente diferente. Não sei se você já imaginava algum dia conhecer a Guatemala, né? Um país exótico assim para nós, né? Fica ali na América Central, no Caribe, mas tão pequeno, né? Mas que vai receber essa competição com tantos brasileiros. Queria que você falasse um pouco dessa ansiedade de viajar para Guatemala e trazer essa bagagem cultural de lá também, né? Então, vou começar do início. Eu treino desde 2018, o Godóis desde 2019. E imagina, nós somos dupla desde 2019, treinando todo esse tempo juntos, se esforçando, se dedicando ao esporte, o comprometimento nele. Daí, certeza que vamos querer sair, querer mais, buscar mais resultados, trazer para o município. E agora, essa nova oportunidade caiu assim para nós, todo mundo ansioso. Eduardo, quer falar alguma coisa sobre? Assim como a Letícia veio falando, a gente é uma dupla já há 7 anos, a gente tem essa dupla. E querendo ou não, é um trabalho muito bem feito desde o início, tanto como está sendo agora. E eu também tô ansioso, pra falar bem a verdade, que tipo, eu já tinha conversado com o Chapa, era expectativa assim, eu ter essa convocação para mim. E esse ano, tipo, a gente fez um planejamento ali, ano passado, a gente conversou sobre, ele me ajudou ali a manter a cabeça no lugar, o comprometimento, assim, como a Letícia falou. Mas, assim, eu esperava já essa convocação. E além dessa dupla mista de vocês, existe a possibilidade, né, Eduardo, de você competir por equipes pelo Brasil também, né? Então, eu queria que você falasse um pouco a respeito disso, se passa dessa maneira também uma preparação diferente, né? Já que uma coisa é jogar dupla e outra individual, com certeza muda muito dentro de quadra ali, né? Isso. O por equipes funciona de uma seguinte forma. Tipo, se eu não me engano, são 20 atletas que pode compor a equipe. E ali, dentro desses 20 atletas, vem esses 8 atletas que ganham as coisas pagas da confederação. Sim. Aí, chegando lá, a gente tem a apresentação, a gente se apresenta lá, tem toda uma coisa por cima, assim, antes de começar os jogos. Aí, depois a gente vai e o técnico da seleção, os técnicos que estarão lá, eles fazem
ali a direção para quem vai jogar a simples ali, no por equipes, a simples, a dupla masculina e a dupla mista. Aí a gente tá ali. Como tem esses 8 que ganharam as coisas pagas, eles vão ter um pouquinho mais de como é que eu posso dizer? Sai na frente, isso, já, sai na né? frente, Já tem uma isso. vantagem. Já. Eles também vão passar por um período de treino lá no CT da Confederação Brasileira, com o técnico da seleção. Aí eles vão privilegiando um pouquinho mais esse. Aí caso falte ou precise alguém para compor um pouco a mais, aí tem ali nós, que vai compor também a por equipes. E daí ali por equipes participa em todos os países, que nem países bem referentes, assim, bem fortes. Os Estados Unidos, o Canadá, o México também, que vem se destacando bastante agora, tem o Chile também. E daí ali são 5 jogos, e daí é melhor de 3. Quem ganhar ali, se eu não me engano, são 2 jogos individuais, um jogo de dupla masculina, um jogo de dupla feminina e um jogo de mista. E daí quem levar melhor ali, ganhar mais do que 3, aí ganha, tipo, é Brasil contra Canadá. Sim. Se o Brasil ganhar 3, a gente automaticamente, eu acho que tem essa vitória em cima do Canadá. Aí cada vez a gente vai subindo Passando mais. de fase, né? Isso. Tá. E hoje, com a internet aí, a facilidade, né, Ademar, de conhecer os adversários, eu imagino que seja muito maior do que antigamente, né? Queria que vocês falassem um pouco a respeito disso, se de alguma maneira já tem noção de quem serão os possíveis adversários lá, se consegue acompanhar eles pelo YouTube ou algo assim, ou é tudo uma surpresa no momento que chegar lá e conhecer os adversários? É uma coisa nova, porque eu em si não conheço muita gente de fora, que os que são referências mesmo que eu vejo são o pessoal do Brasil mesmo, que eu acompanho. De fora não tenho nem um pouco de noção, assim. Júnior, mais adulto, aí já tem uma noção. Aí já diferente. consegue acompanhar mais, Isso. né? São tantas competições, né, Ademar? Mas é isso aí. Tenho uma certeza que essa ação aí, o pessoal vai acompanhar nossa entrevista, né, Ana? E vão ajudar, né? São tantas maneiras, né? São tantas instituições que são ajudadas de alguma maneira, né? E agora chegou a hora de focar no esporte, né? Tentar fazer com que essa galera mantenha um sonho, concretize esse sonho que a gente já falou, né? De poder representar não apenas o Marechal Rondon, né? Nem o Paraná, mas o Brasil numa competição tão importante, né, Ademar? Exatamente. Quando os nossos patrocinadores, também temos patrocinadores, né, e apoiadores dos nossos projetos, eles logicamente eles sempre falam, ou a grande maioria deles fala, olha, a gente patrocina os projetos e apoia os projetos de vocês por conta das ações sociais que são feitas, mas é lógico que é interessante também, quando a gente chega nesse patamar, nesse nível, tá lá expondo também, né, os nossos patrocinadores, as pessoas que nos auxiliam e nos permitem estar desenvolvendo o esporte nesse nível, né, um esporte de excelência. Sim. Como você falou, nem sempre nós conseguimos essa exposição toda com os atletas júniores, né? Que nós temos agora, mas nós estamos aqui, nós estamos formando atletas que ano que vem já vão para o adulto, então aí a gente passa para um novo patamar de notoriedade pública, e também por isso talvez a gente também não tenha ainda essas informações, né? Também não é fácil de acompanhar os juniores dos outros países. Mas é lógico que isso só é possível com esse apoio de todos. Nós, como Marechal Cândido Rondon, nós ficamos muito felizes de conseguir, num município que, se você pensar, ele é relativamente pequeno do estado, ter todo né, essa notoriedade e esse sucesso no âmbito estadual, nacional. Ademar, isso, a convocação dele só mostra que o esporte sim é o caminho, e assim, realmente, que você pode trilhar, você pode ter sucesso. Claro que tem que ter dedicação, tem que ter foco, né? Muito bem frisado pelo Eduardo e pela Letícia. Eu queria saber como é que é o efeito de uma convocação ali. Vocês que estão envolvidos, né, na entidade como um todo, imagino que isso acaba motivando ainda mais quem já está treinando e realmente começa a já ver eles, né, como atletas referências na modalidade, mas começa a ver que é possível e que de repente, né, planta aquela sementinha neles mesmo de que sim, é possível chegar lá e que vai se esforçar um pouco mais, enfim. Queria que você falasse um pouquinho desse efeito da convocação. Sim, para nós da diretoria estamos em êxtase, né? Porque até então nós não esperávamos que tivesse uma convocação tão robusta.
com 4 atletas. Se falava do Godóis, da Letícia na dupla, mas até os outros garotos que foram convocados, que é o Pietro Schumacher e o Murilo Thomas, eles vieram numa convocação secundária. Então, para nós foi uma surpresa também. Isso, lógico, motiva todo mundo. Motiva os próprios colegas de treino deles, que veem que há possibilidade. Mas, mais que isso, nós temos as crianças de 7, 8, 9, 10 anos participando nos projetos. E eles são esse modelo, né? E são esse modelo de atleta de excelência, e como nós falamos para eles sempre, tem que ser esse modelo de comportamento social, de educação. E nós, muito pela condução do professor Alan Chapla e logicamente pelas características deles de personalidade, que são bons atletas e boas pessoas, melhores, bons cidadãos. Então, a gente tem um efeito, não dá nem para dizer. Eu quero mensurar isso daqui a alguns meses, daqui a alguns anos. Sim. E, como eu falei, há 2 anos atrás, nós não esperávamos que isso acontecesse de uma forma tão rápida. E agora a gente já voa, né? A imaginação começa lá em cima. Nós pensamos assim, poxa, imagina se nós estivéssemos um centro de treinamento. Olha, imagina se, né, o único do badminton, onde é que nós poderíamos chegar? E as crianças, umas ações que nós já fizemos anteriormente, né? Nós temos núcleos nas escolas municipais, sim, em 6 escolas municipais, 7 escolas municipais, de eles irem nas escolas. E eles podem falar de como é que foi essa experiência, chegar lá e jogar no meio da criançadinha lá do ensino básico, né? Do 1º ao 5º ano. As crianças olham para eles como heróis. Quase pedindo autógrafo. Já pediram autógrafo, inclusive, né? Que legal. Aí como é que é pra vocês isso, assim? Porque a gente sabe que, né, de repente você tá ali treinando, você tá dando o teu melhor por você mesmo, mas de repente começa o pessoal a ouvir, poxa, né, parabéns e tal, começa, me inspiro em você. Isso acho que tem um efeito diferenciado em cada um. Sim, isso é bom também. Isso inspira também mais a gente, mas também tem a outra parte ali, né, que vem por trás, que ali você percebe que tem bastante gente que tá ali acompanhando você, então o que você faz pode se tornar uma referência para eles. Ele fez isso, vou querer fazer isso também. Então a gente sempre tá bem, tipo, ali, atencioso no que a gente está fazendo. Mas isso é muito, muito legal, muito gratificante, que eu, tipo, nunca imaginei, me dá um autógrafo. Pergunta, é muito, muito legal. Letícia? Nós sempre fomos exemplos dentro e fora de quadras, né? Tanto na rua, assim, quando o pessoal cumprimenta, eles já conhecem, né? Pessoal do badminton, né? Nós representa o badminton, a Airbad, né? E eu acho muito legal quando nós vamos lá numa escolinha, né? Daí nós brincamos um pouco com as crianças, mostra o esporte, incentiva para elas cada vez ficam mais inspiradas em praticar. Eu quero contar um exemplo aqui para vocês verem como é que é isso, né? E como o esporte ajuda nessa condução, né, de formação de personalidade. Numa viagem que nós estávamos fazendo, eu acho que era para Campo Grande, acho que foi nessa, que eles entraram numa loja de conveniência e sai da van e vai lá 15 adolescentes dando uma conveniência uniformizado, aquela coisa, aquele movimento todo. E eles foram lá comprar as coisas que tinham que comprar para comer tudo, e voltaram para a van. E na saída nós estávamos pagando, eu e o Chapla. E o atendente, que eu acho que era o dono da conveniência, olhou para nós e falou assim: nossa, vocês estão de parabéns. Vocês são muito educados. Porque eu acho que não é comum vocês ver um grupo de adolescentes, de 15 adolescentes, chegar num espaço e assim, ser educado, agradecer, sabe, não fazer bagunça. Então, isso é a condução que o esporte também coloca e ensina, esse tipo de disciplina e comportamento. E muito do que eles falaram, né? O Eduardo falou, eu tenho que cuidar do que eu faço. Aqui no município a gente bate muito essa tecla, e o Chapla está sempre falando para eles: vocês não representam só vocês representam a associação. Então, veja o que vocês fazem por aí. Quando está a camisa da associação ou não, tem que ter um comportamento adequado. Então, e nós vemos que isso é algo que tem surtido um efeito muito, muito bacana. Isso nos jovens. Ganha um peso ainda maior, né, Aldemar? Porque quando eles começaram, há 6, 7 anos, eles não tinham esse exemplo acima, né? Porque estava todo mundo começando, era o início de tudo, né? Tanto pro projeto como para os professores, e para eles que eram crianças ainda na época, né? Há 7 anos. Então, não tinha nenhum atleta de destaque naquele momento aqui em Marechal Rondon. E agora, para essas centenas de meninos e meninas que estão nos projetos sociais, nas escolinhas ali, agora eles já têm
não 4, mas pelo menos 16 que você citou lá, né? Eles sabem certinho quem são quem. E muitos deles, se metade tentar seguir o caminho do badminton, tentar chegar no padrão que eles estão hoje, já vai ser uma grande conquista, né? Manter esse projeto do Darbed aí funcionando por tantos anos, que é eu imagino, o planejamento de vocês, né? Claro. Inclusive com aumento de estrutura física também, quem sabe um CT já destacado, né? Então, todo um processo que vem dando certo, né? Foram 8 anos comemorados, mas já dá para pensar em 20, 25 tranquilamente, né? Com certeza. Eu sou da educação física, né? Eu sou presidente da associação, eu sou professor da UniOeste do curso da educação física. Então, nós sabemos a diferença que faz, tecnicamente falando, né, no treinamento esportivo, no desenvolvimento da modalidade, ter isso aqui próximo de nós, né, ter esses exemplos. Uma das coisas que nós fazemos e prezamos é quando nós temos esse nível de atletas, de vez em quando ver subir atletas que estão na base, na formação, para jogar com eles. Então, já temos alguns atletas de formação que vão para campeonato nacional. Sim. Junto com eles, então tá ali, tá participando junto, tá aprendendo, tá vendo o jogo. Nos sábados, já tem alguns atletas que participam com vocês lá, né? Sim, também, né? O Borba, o próprio João Marcos. Então nós temos assim alguns atletas de base que já tem essa referência. Lá atrás, quando o Leandro iniciou, eu lembro que nós fizemos um evento e o Leandro falou, naquela época, quase 8 anos atrás, esse vai ser o maior evento que nós vamos fazer aqui. Nós trouxemos 2 atletas de Toledo, sim, que eram conhecidos nacionalmente, já tinham jogado competição internacional, tinham sido campeões, né? Sul-americanos, não era? Isso, o Willi e o Alisson Vasconcelos. E eles vieram pra cá e aí ali todo mundo foi em cima e pediu autógrafo. E agora nós temos eles quase no mesmo patamar já, com isso acontecendo aqui. Sim. Então, eu vejo que é uma bola de neve, né? Não tem quem segure o badminton mais. E de alguma maneira ajuda a alavancar, por exemplo, a gente sabe que toda modalidade, enfim, tem os seus sonhos, tem as suas demandas, e inclusive acho que na última entrevista, Gustavo, foi dito do centro de treinamento, né? Então, de alguma maneira, isso fortalece. Vocês ganham força para reivindicar, porque a gente imagina que um centro de treinamento, ele não venha por si só pela associação, vai precisar de apoios, enfim, né? De repente, prefeitura e tudo mais. Sim, isso traz um apelo para que, de fato, olha, né, o pessoal do badminton, mesmo sem ter aquela estrutura dos sonhos, está conseguindo resultados fantásticos. Então, realmente temos que olhar para a demanda que eles têm. Acho que fortalece de alguma maneira, Odemar. Só pegando um gancho um pouco, Odemar. O bicicross mais ou menos passou por isso, porque foi uma época que não tínhamos pista de bicicross em Marechal Rondon, e Marechal Rondon era campeão estadual seguidamente. Então isso deu um padrão maior, deu uma confiança para eles chegarem e fazer essa cobrança, e hoje temos uma das melhores pistas de bicicross do Paraná. Então já tem um exemplo que aconteceu, né? Não apenas o bicicross, outras modalidades também podem ser lembradas, mas é por aí, né? Esse caminho. Eu conheço a pista de bicicross lá, realmente muito boa. Mas é por aí mesmo. Nós estamos logicamente nós não exigimos nada, mas nós temos uma parceria firmada há bastante tempo já com a prefeitura. E aí essa parceria ela se manteve agora com a nova gestão. Então nós temos uma proximidade com os governantes aqui do município e também com vários vereadores. E isso, logicamente, traz força, mas nós precisamos de apoio que vá além daqui, né? Porque essa verba para um sonho nosso acontecer não é tão simples, né? Precisa de verba externa também, mas nós temos isso como um sonho. Há alguns anos atrás nós falávamos disso como uma coisa extremamente distante, e hoje nós já vemos que há uma possibilidade. E muito se dá, logicamente, pelos resultados. Muito bem. É isso aí. E, assim, reforçando, né? Quem quiser contribuir, pessoa física, pessoa jurídica, né? Odemar, tem a rifa dos atletas, tem a vaquinha online aí, que a gente pode deixar o link depois na entrevista, na matéria, né? E também o contato pessoal, né? Quem conhece a galera da diretoria, quem conhece os alunos, de alguma maneira não pode falar que não ficou sabendo da ação para tentar contribuir com essa viagem dos meninos, né? Sim, então assim, logicamente nós vamos deixar o link da vaquinha, né? E a Letícia tem proximidade com muita gente, inclusive tem rifa espalhada por aí pelo município com várias pessoas. A gente agradece pelo apoio, e se algum empresário, inclusive, nos assistir aqui, tiver interesse em participar né, das nossas atividades do badminton, nós ficamos muito felizes. Nós temos uma transparência muito grande na associação, então
E o movimento é feito por várias pessoas, algumas pessoas bastante influentes aqui em Rondon também, no sentido de serem pessoas que, do terceiro setor, privado, público como eu, né, o Leandro também, que somos professores, né, da rede estadual. E logicamente estamos sempre abertos, né? E se não, quando nós voltarmos dessa competição aí, a gente vai fazer uma festa, sabe, para esses atletas, porque é realmente um marco para nós esse primeiro movimento internacional do badminton no município. E pode ter certeza, eu não falo essas coisas à toa, pode ter certeza, é só o primeiro. É o primeiro de muitos. Que legal. Legal. Confiança deles, né, dos atletas também, saberem também que importante. é a primeira viagem, claro, já disputaram Mercosul aqui, né, Isso. Eduardo, Letícia, mas o Pan-Americano é outro patamar, né, vai enfrentar atletas lá, como já destacaram, do Canadá, Estados Unidos, México, aqui também na América do Sul, na América Central com certeza também, então é outra situação, mas já pensando pra frente, né, e bem nessa para continuar sendo convocado para a seleção brasileira, né, Letícia? Sim. Com certeza. Essa é a ideia, fazer um bom papel lá para continuar nessa pegada aí, né? Por nós eles vão sem pressão, né? Lá na seleção aí a pressão vai ser lá do técnico em cima deles, eles sabem, mas... É uma pressão que vem naturalmente também, né? É bom, a pressão é bom. É bom a pressão, ter um pouquinho em cima. Faz concentrar mais, né? Isso aí. Muito bom. Então é isso, né, Gustavo? Legal. Desejar sucesso para eles lá. Sucesso já veio, né, Ana? Mais sucesso, né? Nesse caso, o sucesso já veio, que foi a convocação. E agora é uma ótima participação lá. Quem sabe voltar aqui para nossa entrevista aqui, né, Ana? Trazer uma medalha do Pan-Americano. Verdade. Dela, né? Eu falei isso pro Leandro, hein? Aí a gente até falando que a gente tinha, o professor Leandro é um cara que tá auxiliando muito a gente, eu e a Letícia tem muito a que agradecer a ele, tanto o Murilo Pietro. Cara, o professor Leandro é uma pessoa muito gente boa e tá auxiliando demais, gente, muito bom. A gente indo se não me engano, a gente ia na Raquel Malhas. Aí a gente tava comentando que a gente vai voltar de lá, vai agradecer todo mundo, os patrocinadores, a empresa está ajudando a gente. Aí eu falei, claro, a gente vai chegar aqui, a gente vai chegar com uma medalha, a gente vai mostrar aqui, ó. Aqui, ó, chegamos aqui. Aí ele falou, gostei da tua confiança. Eu falei, é isso aí, a gente tem que ir pensando grande. Ele é um cara que dá essa confiança para todo mundo, né? O Leandrão tem esse perfil, esse padrão, então muito legal ter ele. E o Alan também, logicamente, Sim. Técnico aí que desenvolveu todo o talento, continua desenvolvendo o talento de vocês, né, Letícia? E o Alan não gosta de perder nem para o ímpar, então assim, ele exige mesmo. Se pudesse levar ele junto nessa viagem aí, com certeza ele iria. Com certeza. Legal. Que bacana. Então é isso, a Arena vai ficando por aqui, mais uma vez com a participação do pessoal da Arbed e do Badminton. Lembrando que este programa tem o oferecimento da ABB, Associação Atlética Banco do Brasil. Também da Tintas Rondon, 34 anos colorindo e transformando ambientes. E ainda a rede Construicia Marechal, a sua loja de materiais de construção. Siga as nossas redes sociais e fique por dentro de tudo que acontece em Marechal e região. O presente, você bem informado.